Oi, meu nome é Beatriz e eu já vim falar um pouquinho sobre a lição chamada Coisas Mínimas, que está no capítulo 31 do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel. Só que antes a gente vai fazer uma prece para harmonizar nossos pensamentos. Então agora vamos fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos e agradecer por essa oportunidade de recebê-los, de receber as reflexões da espiritualidade de Jesus, que possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que o Senhor abençoe o lar de cada um de nós, nossos familiares, com muito amor, alegria, fé e força. Abençoe o nosso planeta, que está passando por um momento de provas, dificuldades. Que possamos manter a nossa fé e nosso amor, para que possamos passar por isso da melhor maneira possível. Que assim seja. Então agora a gente vai começar nossa reflexão, e ela começa com uma passagem de Jesus, que está em Lucas, capítulo 12, versículo 26. Aí a passagem diz assim, é uma pergunta, porque se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então aqui é uma pergunta de Jesus, perguntando se a gente não consegue dar conta das coisas primordiais, das coisas básicas, por que a gente anseia as outras coisas. Aí vem o comentário de Emmanuel, que diz assim, pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam, as pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia está perturbada se faltou com uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos para com as coisas pequeninas. São parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o mestre nos interroga no Evangelho de Lucas. Pois se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então é essa a mensagem de hoje. A gente vai começar refletindo sobre uma palavra que eu achei bem importante, que é uma palavra que está muito popular hoje em dia, né? Em todas as palestras, mensagens, até nas redes sociais, a gente encontra ela, que é a ansiedade. Então, na própria passagem que diz ansiosos pelas outras, e no título dessa mensagem, que chama A Ansiosa Solicitude pela Vida, ele traz essa palavra, né? Aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre o significado dela, e ânsia significa sentimento ou estado de preocupação ou sofrimento, aflição ou angústia. E ansiedade, que deriva dessa palavra, significa perturbação do espírito causada pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo. Então, o que nos traz essa perturbação do espírito é a incerteza do futuro e quando a gente se sente em alguma situação de perigo, né? Aí, refletindo um pouquinho sobre isso, sobre esse sentimento que é muito comum entre todos hoje em dia, eu peguei uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 970, que ela reflete um pouquinho sobre sentimentos que os espíritos inferiores têm, né? Quais são esses sofrimentos que eles sentem, né? Aí a pergunta é assim, em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? E aí os espíritos respondem, podem se resumir-se assim, invejarem os que lhes falta,
para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não na poderem alcançar, pesar, ciúme, raiva e desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos, remorsos, ansiedade moral indefinível, desejam todos os gozos e não podem satisfazer, eis o que os tortura. E ouvindo isso, né, lendo isso, eu percebi que esses são sentimentos, sofrimentos muito comuns no nosso dia a dia, né? Só olhar para o lado a gente percebe que muitos têm esse desespero, esse pesar, esse remorso, essa ansiedade. E é muito comum nesse mundo de provas e expiações, né? E... Mas não adianta a gente só ter consciência disso e não querer mudar, né? Não querer ter um objetivo maior para aliviar desses sentimentos. E aí, eu trouxe uma passagem que está na Bíblia, que está em Mateus, que ele é interessante pensar nela como um objetivo maior que vai nos manter guiados para passar por todas essas dificuldades. Aí está em Mateus capítulo 6, versículo 33, em que Jesus diz assim: Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas ser-vos-ão dadas por acréscimo. Então, eles nos diz, né, que é para priorizar, para colocar em foco o reino de Deus e a justiça. Mas beleza, reino de Deus, o que é isso, né? Aí eu trouxe outras passagens para a gente entender o que é esse reino de Deus, né? Onde que ele é, como é que ele é. E aí, a resposta sobre isso está em Lucas também, no capítulo 17, versículo 20 ao 21, em que diz assim: Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Então é interessante isso que Jesus disse, né? Que o reino de Deus está no meio de nós, ele está entre a gente, né? Então, como é que é possível a gente acessar esse reino? Aí vem outra passagem, que está em Romanos, capítulo 14, versículo 17, que está escrito assim: Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, para alcançar esse estado, né, esse reino, a gente deve procurar por justiça, paz e alegria. Então, eu gostei dessa interligação, né, dessas passagens, porque elas nos mostram que para a gente melhorar esses pesares, seria muito bom a gente buscar diariamente por essa justiça, paz e alegria, né? Então, se o nosso foco diário, então a gente acorda e pensa, hoje eu vou buscar justiça, paz e alegria, muitas das nossas preocupações, elas vão ser minimizadas, né? A gente vai ver o quanto superficial que são elas, porque nosso objetivo maior é alcançar esse reino de Deus por meio da justiça, paz e alegria. Então, são essas coisas mínimas, coisas primordiais que a gente deve buscar primeiro, que nos guiam durante essa jornada aqui na Terra, né? Então, essa foi a primeira mensagem de hoje, a primeira reflexão. Aí, eu trouxe outra reflexão, que é sobre construir a base com paciência. Porque a mensagem que Emmanuel nos diz é para focar nas coisas mínimas, e essas coisas mínimas, o conjunto delas, são a base da nossa reforma íntima, né? Então a gente deve voltar a nossa atenção para o trabalho interno e de reforma da alma. Então não são essas grandes tarefas assim produtivas que a gente deve almejar, e sim esse trabalho interno para olhar para dentro e de reforma da alma, né? Então, para a gente alcançar isso, precisa de muita paciência, porque é na tarefa do dia a dia, nas pequenas coisas, entre família, no trabalho, enfim, na escola, que a gente consegue botar em prática esses ensinamentos. Então, é no dia a dia, nesses pequenos hábitos, que a gente consegue construir nossa base, né? Que é a base que sustenta tudo. E aí, eu trouxe uma mensagem de Emmanuel que reflete um pouquinho sobre essas pequenas tarefas do dia a dia. E aí, Emmanuel diz assim: é indispensável que o espírito aprenda a ser grande nas tarefas humildes, para que saiba ser humilde nas grandes tarefas. Então, ele nos diz, né, que para a gente alcançar essa humildade, fazer uma coisa grande com êxito, a gente primeiro precisa fazer uma coisa pequenininha com êxito, né?
Então, lavar a louça, ajudar o próximo, fazer alguma tarefa, algum dever, algum trabalho, ouvir um irmão, fazer uma prece, pensar pela humanidade. São as pequenas coisinhas que nos preparam para as grandes tarefas. E sobre isso, tem uma mensagem que conversa muito com isso, que é uma mensagem de Jesus, que está em Lucas, capítulo 16, versículo 10 ao 12, que diz assim: Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Então, são essas pequenas provas que Deus nos dá com pequenas tarefas, né? Então, se a gente consegue alcançar êxito nessas pequenas tarefas, então tarefas maiores e nossas a gente pode receber. Então, ele diz assim, né, que é nos dado riquezas nesse mundo ímpio, ou seja, nesse mundo material. Então, a gente vem aqui com o corpo, com uma família, com ensinamentos, que são essas riquezas que a gente tem. E se a gente não souber cuidar bem delas, a gente não vai conseguir alcançar essas grandes riquezas desse mundo espiritual. Então, a primeira tarefa de aprendizado é nessas pequenas coisas do dia a dia, né? Nessas riquezas diárias. E aí sim a gente vai conseguir a humildade e a dignidade para merecer tarefas maiores. E essa foi a reflexão sobre essa questão de construir a base, né? E também é bom lembrar que a evolução não dá saltos. Então, para a gente conseguir alcançar essa evolução maior, para a gente conseguir alcançar, por exemplo, o degrau 3 da escala de evolução, a gente tem que começar pelo degrau 1, depois tem o 2, aí depois que vem o 3. Então, a gente tem que focar no degrau que a gente está hoje, de evolução, né, do nosso estado, do nosso planeta, para depois alcançar outras etapas, né, mas a gente tem que focar na etapa de hoje. E um pouquinho sobre isso, sobre a preocupação de hoje, está em Mateus, no capítulo 6, versículo 34, em que ele diz assim: Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, desde aquela época, né, Jesus já nos alertava de preocupar, ocupar, na verdade, com as coisas de hoje, né? Que ó, com o amanhã a gente vai lidar amanhã, né? Porque hoje é o único lugar, é o único espaço que a gente tem de poder agir, né? De ter o controle, de poder realmente ter essas tarefas, né? Botar em prática as coisas. Porque amanhã a gente não sabe o que pode acontecer, né? A nossa vida aqui na Terra é bem imprevisível. Então, a gente tem que focar no que a gente tem poder de controlar hoje, né? Essa etapa de evolução no dia de hoje. E assim a gente vai construindo a base da nossa evolução, né? Dia após dia, degrau após degrau. E além disso, eu trouxe uma reflexão que também está na mensagem, que é sobre o zelo com as pequenas tarefas. Então, para que algo se destaque positivamente, é preciso se atentar às pequenas tarefas. E sobre isso, sobre o destaque, Emmanuel nos alerta que nem todo destaque é uma coisa positiva, né? Então, ele dá o exemplo das pedras e dos espinhos, né? Então, os espinhos também se destacam numa flor. Umas pedras no caminho, elas também se destacam de tudo o resto. Então, nem sempre destaque é uma coisa positiva, né? Então, às vezes, a gente almeja esse destaque na sociedade, mas a custo de quê, né? Será que esse destaque realmente tem um porquê atrás disso, que é um motivo positivo para a gente se destacar? Aí ele traz essa reflexão, né? E para ser bom em algo, primeiro é preciso ser bom em começar. Ele também traz essa reflexão, né, no texto, em que ele dá o exemplo de um sábio, em que ele diz assim: um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Então, todos esses espíritos grandes que a gente vê hoje em dia, não são espíritos como pessoas que a gente tem como referência, né, pra gente, eles começaram com uma tarefa pequena. Eles começaram a aprender com coisas primordiais, assim. E isso foi ganhando mais experiência, mais sabedoria,
E hoje em dia eles se destacam positivamente, né. Mas para se destacar, para ter essa ascensão, esse êxito, tanto espiritual quanto material, é preciso começar com o pequeno, né. E não só um começo apressado, um começo querendo alcançar o futuro logo, né, mas um começo com muito zelo e humildade, como a gente já vem refletindo aqui. Ele também nos lembra que toda pequena parte é essencial para a grande obra, né. Então ele nos diz, né, que um poema é obscuro quando se omite um verso. Então toda pequena esforço, ele é válido. Então todo pequeno recomeço do dia a dia, ele é uma parte essencial e indispensável da nossa evolução, né. Então a gente deve valorizar essas pequenas conquistas que a gente tem, porque eles são a base para as conquistas maiores, né. E sobre isso de escolhas, né, de áreas que a gente tem que ter, eu trouxe uma reflexão de uma filósofa chamada Lúcia Helena Galvão, que ela reflete um pouquinho sobre as nossas escolhas, em que ela diz assim: "A grande obra é feita de pequenas escolhas, para o espírito ou para a matéria". Então ela faz essa reflexão e ela reduz todas as nossas escolhas a somente duas, ou para o espírito ou para a matéria, né. Então eu achei interessante isso, porque às vezes a gente pensa, né: "Ai, se eu tivesse escolhido isso de uma forma diferente, o que que eu vou escolher no futuro, o que que eu posso escolher hoje?". E ela diz que só tem 2 escolhas que a gente tem que ter, ou a escolha que vai nos levar para o espírito, né, que vai nos fazer refletir sobre a nossa vida espiritual, ou sobre a nossa vida material. E eu achei bem interessante isso, né. Então, com a soma de várias escolhas espirituais, a gente vai conquistando, a nossa evolução. E com a soma de várias escolhas materiais, a gente vai ficar ainda criando obstáculos na nossa evolução, né. Sempre o caminho é para frente, sempre a gente vai, caminhar rumo à evolução, mas dependendo das nossas escolhas, essa caminhada pode ser mais rápida ou mais lenta. E aí, mais uma reflexão aqui, que está no texto, né, é sobre não se distrair com as conquistas materiais. Então ele nos diz no texto que a gente se ilude com distrações materiais, com destinos dramáticos e empolgantes. E isso é um dos grandes obstáculos que a gente tem hoje em dia, né? Querer almejar coisas materiais, com o nosso objetivo de vida. Mas como espíritas, a gente sabe que a gente está aqui para evoluir, né? Não é para colecionar grandes objetos materiais. Então, ele faz um alerta da distração que essas coisas podem ter no nosso dia a dia. Então, a gente não deve, almejar esses destinos dramáticos e empolgantes. E sim, ele nos lembra de focar nas coisas mínimas do dia a dia. Então, achei bem interessante essa reflexão. E aí, sobre isso também, eu trouxe outra passagem de Marcos, no capítulo 8, versículo 36, em que ele faz uma pergunta. Aí a pergunta é assim: "Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma?". Então, do que adianta, a gente alcançar no final, se esforçar muito, e enfim, ter a oportunidade nessa encarnação de receber essas conquistas materiais, esses destinos que vão nos destacar, nem sempre positivamente, se a gente se perde na nossa alma, se a gente se desfoca do nosso real motivo de estar aqui, né, que é a evolução espiritual e não material. Então ele faz essa reflexão, né, do que adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa alma. Então é sempre bom a gente lembrar do foco, a gente ter o foco nessa encarnação, né. E aí outra reflexão que também tem a ver com essa, tá em Lucas capítulo 12, versículo 34, em que diz assim: "Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração". Então se o nosso tesouro, se o nosso objetivo maior é um objetivo muito distante ou muito material, o nosso coração também vai estar focando nisso, vai estar englobado e vai ter em volta disso. Mas se o nosso tesouro são valores morais, são ensinamentos religiosos, espirituais, a gente vai estar sempre refletindo sobre esses ensinamentos. Eles vão ser o nosso contexto do nosso dia a dia. Né? É assim que a gente cria o nosso contexto e as nossas metas do nosso dia a dia.
Aí, só recapitulando, né, o que a gente já viu até aqui, foi que a ansiedade ela está relacionada à nossa fé, à nossa busca de conquistas, né? Então, o que é a ansiedade? É essa incerteza. Então, se a gente focar no reino de Deus, né, que a gente já viu, que não é algo físico, não é algo material, e sim está dentro de nós, que é a justiça, paz e alegria, esses sentimentos de angústia, de pesar, vão ser aliviados, né? A gente também refletiu sobre construir a base com paciência, então sobre as pequenas tarefas do dia a dia, das pequenas escolhas pela vida espiritual, que vão nos construir a nossa base, né, da vida espiritual, e também sobre zelo com as pequenas coisas, com as pequenas tarefas, né? Então não adianta a gente querer fazer elas de forma apressada, que a gente que no futuro, quando a gente tiver a oportunidade de receber coisas maiores, a gente também vai aproveitar isso de forma apressada. Então, a forma que a gente tem que se atentar às pequenas tarefas é de forma zelosa e com humildade, porque elas são essenciais na nossa jornada. E também, agora a gente acabou de refletir sobre não se distrair com as conquistas materiais, né? Então, sobre sempre lembrar do nosso objetivo maior, que é a evolução espiritual, tanto nossa quanto dos nossos próximos, né? E aí, a última reflexão de hoje é sobre orar e vigiar como coisa mínima e prioridade de ação. Então, toda essa reflexão gira em torno dessas palavras, coisas mínimas, e um bom exemplo dessas coisas que são pequenas, mas essenciais, é aquela frase orar e vigiar, né? Então, nosso pensamento, ele é um grande desafio que a gente tem e é uma grande oportunidade diária que a gente tem de exercer essas escolhas do espírito. Então, se a gente vigia o nosso pensamento e está sempre orando, né, pedindo esse auxílio, essa é uma boa oportunidade de criar um degrau para nossa evolução. Ou seja, nosso pensamento é uma oportunidade da gente colocar em prática, né, nossos ensinamentos de hoje, como a justiça, a paz e a alegria. Então, a gente sabe como espíritas que a única coisa que a gente realmente tem liberdade e que nos define é o nosso pensamento, né? É o nosso interior. Então, se a gente focar em trabalhar nosso pensamento, em manter ele elevado, apesar das dificuldades, dos obstáculos, esse é um grande exemplo de oportunidade de botar em prática essa lição de hoje, né? De fazer as coisas mínimas. Então, se a gente manter esse estado de oração e de vigilância do nosso pensamento, a gente vai estar exercendo a nossa humildade e essa busca pelo reino de Deus, né? Que é o que a gente já veio refletindo hoje. Então, foi isso um pouquinho que eu quis trazer, essas reflexões sobre não querer ansiar muito por algo maior, sendo que a gente não dá conta do dia a dia, né? Dos obstáculos do dia a dia. Então, focar nessas pequenas tarefas do dia a dia com humildade e paciência, porque a soma delas, né, o conjunto de todas essas tarefas que a gente vai, dessas conquistas que a gente vai tendo, vão nos guiar para o nosso objetivo maior, que é a evolução espiritual. E era essa mensagem, né, esse grande lembrete que a gente teve a oportunidade de receber, desatento e sem foco nessa encarnação, né? Porque é muito fácil a gente abrir o celular e se distrair com muitas informações, né? Mas é importante a gente filtrar essas informações, vigiar nossos pensamentos e focar nas tarefas diárias que a gente tem a oportunidade de exercer, né? Então era isso. Vamos encerrar com uma prece. Então agora vamos fechar nossos olhos, acalmar nossa mente e agradecer mais uma vez por essa oportunidade de reflexão e de lembrança que a gente teve hoje. Que possamos colocar em prática esse ensinamento de valorizar as pequenas escolhas que são a base do nosso crescimento espiritual. Que possamos nos lembrar diariamente de orar e vigiar nossos pensamentos, que são aquilo que a gente tem o poder e a oportunidade de colocar em prática.
que possamos não nos distrair com os destinos dramáticos da vida e nos lembrar que o foco primordial dessa existência é nossa evolução espiritual. Então, obrigada mais uma vez por essa oportunidade de reflexão e abençoe cada um de nós no dia de hoje. Que assim seja. Então, obrigada por essa oportunidade de reflexão que a gente teve hoje e até a próxima.